Olá! A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Agricultura, CONTAG, entregou aqui no Congresso Nacional a pauta com a agenda legislativa do 24º Grito da Terra Brasil. A ideia foi abrir o diálogo com o parlamento sobre a ampliação do orçamento, a construção de políticas públicas estruturantes e a resolução de questões emergenciais que contribuam para a melhoria da qualidade de vida, trabalho e o fortalecimento da agricultura familiar. Para falar sobre o tema, eu recebo aqui no Palavra Aberta o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, que é bastante atuante quando o assunto é agricultura familiar. Olá, deputado, bem-vindo. Olá, Mariana. Obrigado pelo convite. A satisfação é minha poder estar aqui com você. Vamos começar falando do Grito da Terra, o que é e para que ele serve? O Grito da Terra é um momento que reúne todos os representantes, todos os trabalhadores do Brasil inteiro, que vem a Brasília para poder fazer um processo de negociação com o governo federal, negociar as pautas. Bom lembrar, por exemplo, não existia PRONAF, que é o Programa de Crédito para a Agricultura Familiar. Foi em um Grito da Terra, no processo de negociação com o governo, que se conseguiu. Por exemplo, Previdência Rural para o segurado especial. Não se tinha apenas um apoio, uma política assistencial, não era uma política pública como é a Previdência. E o trabalhador rural hoje tem esse direito. Foi no Grito da Terra, foi nas mobilizações que conseguimos. Como também apoio e políticas públicas para as mulheres, para a juventude, como o Primeira Terra, como o PRONAF Mulher, o PRONAF Jovem. Então, o Grito da Terra é um momento que os trabalhadores, através da sua confederação, pautam o governo federal, pauta o poder legislativo para que se tenha orçamento, recursos e políticas públicas para os homens e mulheres do campo continuar vivendo, produzindo e vivendo com qualidade no campo, em todas as áreas. Se você achar que a agricultura familiar, que o Grito da Terra só pauta o crédito, não, a gente pauta o crédito, a assistência técnica, o direito à saúde, porque nós que estamos no campo precisamos ter ali um posto médico, precisamos ter atendimento à saúde, como também a educação do campo, no campo, para que também os nossos agricultores e agricultoras possam ter acesso à educação, os nossos jovens possam ter direito à cultura e lazer também no campo, à conectividade, um conjunto de ações. E o Grito da Terra é esse momento que reúne todo esse processo. Antes do Grito da Terra, a gente tem, inclusive, o Festival da Juventude Rural, que pauta especificamente as políticas para a juventude. Temos a Marcha das Margaridas, com mais de 100 mil mulheres aqui em Brasília, pautando a pauta específica das mulheres. E o Grito da Terra é a culminância do todo, de todas essas ações também pautando junto ao governo federal. Quais são os pontos específicos desse ano? Tem alguma coisa específica desse ano? Olha, nós estamos trabalhando na pauta apoio e mais recursos para a parte de fomento da agricultura familiar, a retomada de recursos e da política de assistência técnica. É bom lembrar que durante os últimos 6 anos a gente teve um interrompimento nas ações e nas políticas voltadas para a agricultura familiar, para os homens e mulheres do campo, e a gente está num processo de reconstrução dessas políticas. Então a gente está pautando e pedindo mais orçamento, mais recursos na área de fomento, na área da assistência técnica, na área do PAA, que é a garantia e a compra dos produtos da agricultura familiar. O recurso que tem hoje para a compra dos produtos da agricultura familiar é insuficiente e nós precisamos tirar os trabalhadores rurais da mão do atravessador, porque a gente precisa de um conjunto de políticas. O crédito, a assistência técnica, o apoio à produção, mas também a comercialização. Porque senão a gente produz e na hora de vender o excedente da nossa produção, a gente fica na mão do atravessador e não tem retorno nenhum, acaba não tendo um retorno financeiro para as famílias. Então, também no PAA, a gente está cobrando do governo, solicitando mais recursos. Como também na área da moradia, na área da saúde, da educação, para o conjunto da população do campo. O pessoal do MST, que está fazendo 40 anos, né? Eles têm já toda uma produção que está sendo comercializada em feiras, a gente vê em lojas e tudo. É pouco isso, então?
Nós precisamos muito mais. O MST é um movimento social, né? Um movimento organizado que está realizando, inclusive, o Abril Vermelho, com diversas ocupações, na luta pela reforma agrária, para que as famílias possam ser assentadas, para que haja a produção. A CONTAG é um movimento sindical, é mais institucionalizado, é organizado em instituições sindicais que negociam permanentemente com os governos municipais, com os governos do estado e com o governo federal, que também participa em conjunto, muitas das vezes, Eu perguntei com porque os o MST. assentados, muitas vezes, também são pequenos agricultores. Não, né? eles são agricultores familiares, eles são muitas vezes filiados, associados dos sindicatos, porque o MST é um movimento social e afetado pelo movimento social, mas sindical, organizado. Então, os trabalhadores também podem se associar ao sindicato. Por exemplo, eu fui muito tempo acampado pelo MST, mas dirigente pelo movimento sindical de agricultores e agricultoras familiares, pelo meu sindicato de base lá no município de Itabira. Então, uma coisa não impede a outra. Então, nós temos as feiras orgânicas hoje em alguns municípios. Então, a gente precisa de mais barracas para as feiras, porque o trabalhador vem, não tem uma barraquinha para ele poder colocar. Nós precisamos mais desse espaço para poder ampliar e poder trazer para a cidade produtos orgânicos. Porque muitas vezes o latifúndio, que usa muito veneno, que mete veneno na produção, que envenena a terra, mas a sua empregada doméstica, a sua patroa, muitas vezes, vai na feirinha orgânica comprar os produtos orgânicos. Não compra, não se alimenta do produto que eles produzem, muitas vezes envenenado. Vai na nossa feira orgânica comprar os produtos. Então, a gente precisa de mais barracas, de mais investimentos, de mais apoio também, inclusive, para essa parte da comercialização dos trabalhadores. O PAA é uma garantia. O governo compra o produto excedente do agricultor e da agricultura familiar e faz uma doação para as famílias mais carentes que estejam precisando de doação, para organizações sociais, para os lá de idosos, para creches, para um conjunto de organizações que atendem nessa área também, que precisa também dessa doação dos alimentos. Além disso, nós temos o PENAI, que onde hoje é obrigado que os municípios possam comprar no mínimo 30% dos produtos da agricultura familiar. E a gente precisa intensificar e garantir que esse mínimo de 30% seja garantido. Deputado, os conflitos de terra que têm, enfim, aumentado, né, em vários lugares do Brasil, eles entram também nessa pauta? Claro, a pauta da reforma agrária. Se o governo faz o processo de desapropriação das terras improdutivas e coloca os homens e mulheres para poder produzirem, porque é bom lembrar que 75% dos alimentos que vão à mesa do povo brasileiro é produzido pela agricultura familiar. O agronegócio, que tem um papel importante no PIB, na balança comercial, eles produzem, mas é para exportação. Para alimentar a população brasileira é a agricultura familiar. Então é muito importante que o governo possa pegar as terras improdutivas, terras que estão aí com as pessoas com dívidas enormes com o governo, então fazer esse encontro de contas. Tem muitos proprietários que querem colocar as suas terras para a reforma agrária. Usinas falidas, que pode fazer esse encontro de contas para poder limpar, inclusive, o seu nome, continuar trabalhando, fazendo os investimentos. O que a gente precisa é que haja prioridade do governo, do parlamento, para colocar o orçamento para a reforma agrária, para desapropriar. O INCRA é um dos que melhor paga na compra das terras. Como é que está o aceno do governo Lula em relação a isso? O senhor é do PT. Nós estamos de forma permanente, né? O Grito da Terra, mesmo ele acontecendo nos dias 21 e 22 de maio, que é o momento de receber o resultado do processo de negociação, esse processo de negociação já começou. Então, nós temos uma comissão permanente em negociação com o MDA, com o INCRA, para a gente poder ampliar esses recursos para a reforma agrária. Reconhecemos que já houve mudanças importantes, que a gente retomou essa política, mas para a gente ainda é insuficiente. A gente precisa dar um passo a mais, a gente precisa ter mais recursos. O valor que tem hoje do orçamento para a reforma agrária é insuficiente para o tamanho da demanda e da importância que tem para a economia e para a sobrevivência da população brasileira, para a segurança alimentar. Nós estamos falando de soberania alimentar.
quando a gente fala de reforma agrária. Então, a gente está nesse processo de negociação permanente. Esperamos um bom anúncio do governo federal, do governo do presidente Lula, do ministro Paulo Teixeira, nos dias 21 e 22. Então, boa sorte no Grito da Terra. Muito obrigado. Eu conversei com o deputado Carlos Veras, do PT de Pernambuco, sobre o 24º Grito da Terra e a agricultura familiar. Eu sou Mariana Monteiro e você pode rever e compartilhar esta edição do Palavra Aberta, que está no YouTube da Câmara. Acesse também as nossas redes sociais. Até a próxima.